Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 20. Já é uma passagem conhecida. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Quando Jesus, ele chega para os religiosos da época, e ele compara os religiosos como irmãos mais velhos. Compara o irmão mais novo com jovens na fé. E ele traz ali uma parábola, uma configuração, para que aquelas pessoas, elas correlacionassem o que Jesus estava falando. Amém? Todos acharam? O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20, diz assim a minha tradução: e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Assente-se, por favor. Eu quero falar um pouco com vocês sobre tempo de maturidade. Tempo de maturidade. Hoje é dia dos pais, e você vai ver a importância que um pai tem na vida de uma família, de um filho, na formação. Para alguns, eles escolhem essa semana e o dia de hoje como um dia de amargura, um dia de vingança, um dia de expressar más referências, não é? Mas essas pessoas que escolhem esse dia para expressar más referências e amargura, elas estão reproduzindo algo que não foi bom na sua vida, e em vez de produzir ou reproduzir as referências boas na sua vida. Você pode ter tido uma má referência paterna, pode ter tido má referências religiosa, mas existe sempre a boa referência para você refletir e reproduzir. Porque o que nós vamos colher é o que nós escolhemos reproduzir. O que nós vamos colher é exatamente o que nós escolhemos plantar. E se você decidir plantar amargura, você vai colher isso. Algumas pessoas escolheram a parte triste da vida para expor e para reproduzir. Mas Cristo, ele vem nos ensinar sempre a reproduzirmos ou a refletirmos aquilo que produz vida, prepararmos o caminho para receber aquilo que é bom. E Ele mesmo se coloca como Pai. Ele mesmo na oração nos ensina a referir-se como Deus, como Pai, como a grande referência para as nossas vidas, porque nós não nascemos no mundo perfeito, nós nascemos no mundo caído, mas Ele se mostra como referência para uma reciclagem da humanidade. Eu chamo a atenção hoje para um tempo de maturidade. Maturidade. Nós viemos de maldições, e se nós não escolhermos quebrar essas maldições e sermos diferentes com uma nova referência, essas maldições elas vão continuar. Cuidado com os discursos errados, cuidado com refletir aquilo que é injusto mediante ao futuro que você quer. Embora nós vivemos em um tempo em que a história vai nos favorecer para nos ajudar a tomar decisões, pois ao longo da história nós enxergamos os resultados das escolhas das pessoas na época. Nós vimos resultados dos nossos avós, dos nossos pais. Tem uma frase que eles dizem assim, né? Muita gente era para ser rica se não fosse um vô ter gastado tudo. Ter gastado toda a herança. Já viu essas histórias? A escolha que deu certo e a escolha que deu errado, nós temos a oportunidade hoje de refletir, porque nós temos o acesso não só a livros, acesso facilmente à internet, e por mais que inúmeros exemplos estejam à nossa disposição, nós somos tentados a repetir os mesmos caminhos de Sansão, os mesmos erros de Davi, somos tentados a repetir as mesmas escolhas erradas de Salomão e de tantos outros. É um problema muito comum hoje, como resultado disso, o que nós chamamos de imaturidade. Independente dos anos que a pessoa tenha somado na vida, tem pessoas de 60 anos, 70,
com um comportamento infantil ainda, birrento, birrenta, como se fosse uma criança. Eu lembro as crianças antigamente que não faziam assim, ó, enchia a bochecha e fazia assim. E tem gente enchendo a bochecha hoje, querendo viver longe do pai. Então, o cenário aqui, se você for ler o texto sobre o filho pródigo, o cenário aqui é de imaturidade. Presta bem atenção no que eu vou falar. A imaturidade, ela nos afasta da família. A imaturidade nos afasta da igreja, porque não deixa a gente enxergar o valor. A imaturidade não deixa a gente enxergar o valor. A imaturidade, que embora a pessoa seja adulta, tem atitudes infantis, se comporta com idade inferior à que possui, se torna uma pessoa frustrada. A imaturidade, ela não deixa a pessoa renunciar certos desejos e fantasias que leva a pessoa a desilusões na vida. A imaturidade leva a pessoa a se centralizar em ambientes que não deveria. A imaturidade é apresentar comportamentos dominados pelas emoções. A imaturidade faz cometermos os mesmos erros, sem refletir nos erros que outras pessoas cometeram e que nós mesmos cometemos. A imaturidade faz-nos ter hábitos de encontrar culpados para tudo, mas não assumimos responsabilidades. Ela paralisa, foge da responsabilidade, minimiza os próprios gestos de distância. Pequenos acontecimentos se tornam grandes tragédias, exageros. Essa pessoa que é imatura, ela vai ter dificuldade de dialogar e de se colocar no lugar de outra pessoa, porque é a sua dor que vale, a sua decepção que vale mais. O filho mais novo aqui, ele vai apresentar uma energia, uma disposição, só que sem maturidade nenhuma. O filho novo, ele representa aquela pessoa que não ouve, que só quer. A pessoa que quer, mas não ouve. A pessoa que tem uma energia, mas é uma energia desregrada. Você lembra do Salmo 127 que diz que flecha na mão do valente é o filho da sua mocidade? Então tem que ser mirado, porque vai ser atirado com força na vida. Tem pessoas que têm uma energia muito grande, mas a vida não avança. E a força vai acabando com o tempo. Meu irmão, olha para cá, você está ficando velho, você está ficando placa preta já. Não é? E vai ficando difícil de achar peça de reposição. Só acha em ferro velho às vezes. Ou tem que fabricar, tem que ir num torneiro. Tem que ir num torneiro mecânico para ele fazer às vezes a peça lá, porque você está ficando meio gambiarra já. Né? Falo por mim, por você. Só que às vezes o desenvolvimento ainda é infantil, coisas que deveriam ser resolvidas lá atrás. É verdade. Eu não quero assumir posturas na igreja, porque é muito difícil se relacionar com pessoas. Eu não quero ter uma postura de oração, uma devocional, eu não quero me negar, eu não quero me envolver financeiramente. Eu amo a Jesus, mas eu não quero me envolver financeiramente. Isso é mentira, porque tudo aquilo que você ama, você se envolve financeiramente. Você ama os teus pais, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. O que você ama? Você vai se envolver maduramente, e isso envolve o financeiro, porque o financeiro nosso é uma fala, é uma confissão. O filho mais novo, ele apresenta uma energia, uma disposição, mas ele não tem maturidade nenhuma. Ele está fazendo exigências aqui. E a ironia do texto é saber que o pai vai fazer cumprir o desejo do coração daquele jovem. E isso é curioso. Ele está em plena fase de crescimento e ele se acha capaz de administrar coisas que não são ainda tempo de recebê-las. E isso é imaturidade. Aí o que uma pessoa faz? Birra, chora, bate o pé, chuta a canela, quebra o que tem. Quer um exemplo de imaturidade? Discutiu com alguém, pega o telefone e joga na parede e quebra. Resolveu o problema? Não, aumentou o problema. Não é?
Aumentou, porque agora, além de você estar embirrado, brigado com alguém, você fez uma dívida. Você vai ter que comprar outro aparelho. Não é? Adianta acelerar o carro mais quando está brabo? Não, você está gastando mais combustível só. Isso pode interferir numa série de coisas. Nós aprendemos que temos que tomar cuidado com as nossas decisões, porque nós estamos crescendo. Porque eu posso estar agindo por sentimento apenas. Eu posso estar agindo apenas por empolgação. Eu posso estar agindo, tomando decisões apenas por tristeza, ou por cobiça, ou por medo. Eu posso estar agindo, tomando uma decisão apenas por paixão, ou por sentimento de grandeza, ou por alegria, ou apenas por frustração. A minha fé, ela está pedindo para ser alimentada, e se eu não respeitar esse aviso, ela começa a perder o sentido. Os cultos, as músicas, a mensagem, ela começa a perder o verdadeiro sentido, e as emoções começam a ditar as regras das decisões. E por mais essas decisões, elas vão me trazer dores futuras, ainda assim eu desprezo o caminho da fé que eu deveria valorizar, que vai me ajudar nas minhas decisões. E não somente a mim, mas todas as pessoas que me amam vão sofrer também. Você viu aquele versículo do mundo que não é bíblico, que diz assim, meu corpo, minhas regras? Você conversa com o dependente químico, ele fala, mas qual é o mal que eu estou fazendo para vocês? É com o meu dinheiro que eu estou bebendo, é com o meu dinheiro que eu estou fumando, qual é o mal que eu estou fazendo para vocês? Porque quando você ficar ruim do teu pulmão, ruim do teu fígado, ruim do teu dinheiro, todo mundo que te ama sofre com você. Quando você amadurece, ruim do pâncreas também, né? Porque às vezes o inimigo vem em forma de açúcar. Quando você amadurece, você percebe que o teu pulmão não é só teu, que o teu dinheiro não é só teu, que tudo que você é, tudo que você tem, é de todo mundo que você ama. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Você pensa assim, eu quero sair de casa, como o jovem rico aqui, porque eu não quero ficar prestando conta de onde eu vou, o que eu faço. Meu irmão, quanto mais velho você vai ficando, quanto mais velho você vai ficando, quanto maior a tua responsabilidade, dono de empresa, líder de alguma coisa, pastor, mais conta você vai prestando para todo mundo. Você presta conta até para cachorro. Pelo amor de Deus, está saindo de casa, você fala, já volto, cuido da casa. Para todo mundo. Você vai prestando conta para tudo. Então, meu irmão, esse jovem aqui, ele é imaturo. E o primeiro ponto que eu quero destacar mais forte para vocês aqui é, as minhas escolhas, como no texto, elas podem me levar para longe do Pai. Esse jovem aqui, por essas decisões, a imaturidade levou ele para longe daquele que cuidava dele. Olha para cá, qual é o mal que Deus te fez? Qual é o mal que a igreja te fez? Mas tal pessoa, igreja é lugar de gente doente, começando por esse aqui que vos fala. Jesus é o médico para todos nós, e eu estou aqui porque eu preciso ser curado e eu preciso ajudar também a sarar. Mas nós precisamos entender que na igreja tem forte na fé, fraco na fé, tem joio, tem trigo. Agora, se eu escolher me apoiar no mau exemplo, eu nunca vou nem trabalhar, eu não vou sair de casa, eu não vou pagar um imposto, eu não vou ser pai. Se eu escolher me apoiar em maus exemplos, mas eu quero escolher a parte boa. A Bíblia vai falar isso no livro de Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O processo de crescimento é um período em que eu observo e escuto. Se eu não sentar para escutar, como que eu vou falar? Como que eu vou ensinar? Um período em que as primeiras lições começam a ser passadas. Então eu preciso respeitar isso como um processo na minha vida. E dentro do contexto de fase de crescimento, nós podemos ser impulsionados a tomar uma decisão baseada em frustração, baseada em empolgação, mas que nos afasta do Pai. E esse rapaz aqui, ele vai insistir em querer coisas que a princípio são dele, mas que não tem na mão ainda, porque ele está na fase de crescimento.
E aí ele se frustra. E às vezes queremos coisas que nós julgamos capazes de administrar, sendo que a gente não consegue administrar nem a fase que a gente está passando. Só porque ele tem uma liberdade de ir até o pai e pedir, não significa que é a melhor decisão. E para nossa surpresa, o pai vai dar. Por quê, pastor? Olha, são várias teorias, mas uma das teorias é porque ele ainda é jovem e ainda vai dar tempo de recuperar esse rapaz. E é difícil você conviver com uma pessoa insatisfeita. O pai não quer que ninguém esteja obrigado perto dele. É interessante isso. Quando chega um período que se é exigido responsabilidade. Pior coisa é você ficar com uma pessoa birrenta do lado. Quem não quer estar, faz as coisas de mau grado, faz as coisas de uma forma chata, obrigada a fazer. O pai não quer ninguém assim. Só que nós precisamos entender, a pessoa madura, ela quer estar dormindo, quer estar passeando, quer estar nos prazeres da vida. Porém, ela não vai estar, porque ela entende que ela vai preservar uma rotina que não depende só para ela, mas para os outros também, para que hajam resultados bons. Isso é maturidade. Se você quer danoninho na geladeira, Yakult na geladeira, carne na geladeira, você vai precisar acordar cedo. Você vai precisar enfrentar algumas coisas na vida, e isso só quem é maduro vai fazer. Só porque esse menino tem essa liberdade, não é a melhor decisão. Meu irmão, algo estava acontecendo ali, que o pai se viu obrigado a dar uma parte da herança para esse rapaz. Presta atenção, a minha soberba faz eu achar que eu sou quem eu não sou. Isso se chama soberba, achar que eu sou quem eu não sou. Querer o que não é tempo ainda, assumir o que não é tempo ainda, e isso vai me trazer percas depois, frustrações, dores, mágoas, solidão, dívida. Segundo ponto, mesmo sendo o irmão mais velho, esse irmão também não tinha maturidade. Olha só, o texto deixa bem claro que eu tenho que amadurecer. E alguém entrou por aquela porta hoje, está ouvindo essa palavra e precisa nortear o seu pensamento. Cuidado com o que você quer, cuidado com o que você não quer também, porque o texto deixa bem claro que quem deveria exigir alguma coisa, por ser irmão mais velho, não exigiu. O adulto da casa, o suposto adulto, o irmão mais velho, que mesmo sendo mais velho, não mostrou maturidade em nenhum momento, assumindo a postura de influenciar o irmão mais novo. Ele não assumiu o papel que ele deveria assumir. Ele não honrou o seu pai mediante o seu irmão mais novo. Ele deveria influenciá-lo a seguir o pai, estar junto do pai, mas ele não foi um bom influenciador, pois o texto deixa claro que ele só desfrutava das coisas do pai, mas não estava ao lado do pai como deveria. Era um acomodado muitas vezes, um ciumento muitas vezes e um egoísta. O nosso desafio de hoje é sermos maduros. Se você largar a mão de quem está sendo tentado, se você largar a mão daquele talvez que está em pecado, sofrendo, meu irmão, o diabo vai pegar na mão dessa pessoa. Mas existem alguns irmãos mais velhos que falam, não, uma pessoa endemoniada nem vai entrar na igreja. Nós fazemos questão que entre, porque quem tem que entrar é essa pessoa, e quem tem que ser expulso é o diabo. Eu sempre digo que quem tem que sair da tua casa não é aquele adolescente, não é o pai, não é o marido, não é a esposa, é o diabo. Existe uma influência ali. Mas as pessoas, esse tipo de irmão mais velho, eles pensam assim, não, de maneira alguma, veja bem, existem pessoas que estão andando errado, meu irmão, ore, convide essas pessoas, tente ser a influência positiva na vida, diga palavras de Deus, envie versículos, chame para um culto, mostre uma mensagem, de alguma forma, tente agir. Mas algumas pessoas, como esse irmão mais velho, se acham superiores. Eu
me envolver com essa raça inferior? Eu sou um salvo em Jesus. Imagine só, eu. Conhece alguém assim? Eu não vou me rebaixar a tal coisa. Eu pelo menos estou, a minha vida pelo menos, e eu, pelo menos a minha... Interessante isso, né? Interessante isso. Mas o nosso desafio de hoje é sermos maduros. Nós precisamos estar conscientes daquilo que é nosso por direito, valorizarmos e cuidarmos dos mais novos, sendo um exemplo para eles, né? Aquilo que o Pai pediu, segundo o nosso cotidiano. Então eu preciso entender o que é meu está com o Pai, entender que pertence a mim e que existe um momento certo para o Senhor me abençoar. A nossa vida é de resistência e avanço, resistência e avanço. E o Pai, Ele nos dá as bênçãos no tempo certo, no tempo certo. O texto vai nos dizer que poucos dias depois de o pai dar a herança para o filho mais novo, poucos dias depois, o texto faz questão de mostrar esse lado imaturo, poucos dias depois que se tem o que se quer fora do tempo, entendemos algo quando a frustração vem, e esse é o terceiro ponto. O tempo dentro de casa do pai dura pouco tempo. Você tem aí 70 anos, quanto tempo que você morou com teu pai? Eu morei 16 anos, alguns saíram de casa com 20, outros com 22, e se alguém tem 30 anos, mora com o pai ainda, já está incomodado, está todo mundo incomodado, não é? Mas dentro da casa do pai, eu amadureço para viver coisas duradouras. Dentro da casa do pai, eu amadureço para viver coisas duradouras. Mas fora, é engano, é cansaço. E eu tento repetir relacionamentos que não darão certo fora da casa do pai, se eu não estiver direito na casa do pai. Aí eu percebo que patinar na vida dura muito mais, cansa muito mais do que esperar o tempo certo de Deus. O homem não dura muito tempo longe de Deus. O que ele tem ou é, não dura muito tempo longe do Pai. A Bíblia vai dizer, pouco tempo depois. Nós estamos encontrando pessoas saindo da casa do Pai por isso, porque se acha capaz de administrar coisas que ainda não é tempo. Então, dura pouco. O alerta, ele já vem. E eu preciso que você entenda que por mais que eu tenha apresentado várias desculpas, se afastar do Pai foi uma decisão minha. Eu não posso culpar ninguém. E o texto vai dizer ali que ele partiu. E quanto mais distante, mais insensível da presença do Pai. Quanto mais distante, menos vai escutar a voz do Pai. Porque a ausência é do filho, não do pai. Não é o pai que saiu de casa, é o filho. E o filho se acha capaz de administrar o que o pai deu. O pai deu, o pai administrava na sua vida, mas ele se acha capaz fora de tempo. O pai deu, então por que continuar com o pai? Não é? O pai deu, por que continuar com o pai? Ele já me deu saúde, eu tenho juventude. Por que continuar com o pai? Todas as suas decisões posteriores desse jovem aqui foram decisões de costas para o pai. O jovem segue o caminho que ele quer, sem olhar para o pai, sem ouvir o pai, sem considerar o pai. Ele só queria algo do pai, mas ele não se importava com a vontade do pai. E agora, esse filho está todo arrebentado, porque decidiu administrar a sua vida longe do pai. E agora, como é que dá jeito nisso, meu irmão? Como é que muda isso? Eles vão relançar agora um filme na Alemanha, que eu assisti na minha adolescência, chamado Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. É uma menina que nos anos 70, ela começou a se envolver com o Bach, com a heroína. Por que eles chamam de heroína? Porque ninguém vence, por isso que é uma heroína.
Você só vence com a ajuda de outra pessoa. Alguém que entra por esse caminho do ópio, e na época era injetado ainda, não consegue viver sozinho. Uma menina de 13 anos que queria curtir a vida, a hora que ela percebeu, ela estava se prostituindo, vendendo o seu corpo. Chegou ao ponto de alguém tirar a água da privada para colocar, uma privada de 5ª categoria. E agora vai relançar, porque essa mulher ainda está viva, e ela falou que ela nunca conseguiu sair da droga. Ela lançou o livro, virou filme, e sempre ela estava caindo no mundo de droga. Sempre. Porque o que ela está querendo fazer é um alerta para que as pessoas escutem: droga não é bom. E você vai ver nas escolas, fumando aquele pendrive que ele chama, pod, fumando narguile. Nunca essas coisas, o nosso pulmão não foi feito para fumaça, não é? Ou qualquer coisa que entorpece a nossa mente. A pessoa diz: eu tenho o controle. Não, entorpece a mente. E Satanás não tem pressa. Isso tem tudo a ver com o emocional. Agora esse filho está tudo arrebentado. Como que vai dar jeito nisso? Como que muda isso? Pois o jovem, ele decidiu, e só com uma nova decisão as coisas podem mudar o rumo da sua vida. E o medo de tomar uma nova decisão? O medo. Eu vou ter que começar a mudar algumas coisas da minha vida, mas eu não estou disposto. Eu só vou escutar essa mensagem e ótimo, eu vou sair daqui e a minha vida vai continuar a mesma. Você acha que você está perto do Pai assim? E o medo de tomar uma nova decisão, sendo que as decisões são tomadas só por orgulho e indiferença. O texto diz que ali, em terra longínqua, ele desperdiçou os bens. Desperdiçou juventude? Longe. 4º ponto. Ali onde? A Bíblia não diz, a Bíblia não fala a referência, a Bíblia não fala o endereço, porque esse indivíduo, ele está perdido. Ele está procurando paz aonde? Aonde as pessoas fingem ter paz, aonde as pessoas precisam entorpecer a sua mente para ter paz. Aquele mesmo que fez exigências absurdas na casa do pai, aquele mesmo que a casa do pai não era bom o bastante, aquele mesmo que não queria esperar o tempo certo, aquele que sabia demais, agora não sabe nem aonde está, pois ele não tem referência. Foi o lugar que a sua imaturidade o levou, o lugar em que as coisas são de mentira, o lugar o que o diabo rouba através de jogos. O diabo rouba, porque dava R$10 de oferta numa igreja e virava delegado. Mas o diabo rouba fortunas, rouba o tempo com a tua família de qualidade. Ele não tem mais prazer, ele não tem mais amigos, ele não tem mais alegria, ele não tem mais paz, ele só tem arrependimentos e um pouco de orgulho ainda que restou. Nós não temos o endereço do pródigo. Pródigo é um indivíduo que não sabemos mais como resgatar, ninguém sabe mais o que falar. Será que ele deve tomar a decisão de vir? Pródigo é alguém que só Deus entra no coração, somente Deus. Quanto mais você vai atrás de um pródigo, mais ele se afasta de você, mais ele negocia o próprio sequestro. A gente costuma falar, por exemplo, num dependente químico, quando ele está no auge para internar, que ele mesmo se sequestra e ele fica negociando o próprio resgate dele. Eu vou, se você me der R$20 para eu comprar a última aqui e fumar. Eu vou, mas é o seguinte, eu quero saber das minhas traquinas lá. E é um comportamento que precisa mudar. Eu vejo às vezes meninos numa comunidade terapêutica, no sábado tem direito a uma ligação. E a ligação eles ligam: e aí, como é que está fulano ciclano? Ei, você não mandou para mim aquele negócio, você sabe que eu sair daqui, o negócio vai ficar azedo, né? Parece um sequestro. E tem que mudar essa mentalidade, porque está se centralizando e vai viver uma vida de desperdício. Por isso que está numa UTI, por isso que não pode ter convívio, porque não valoriza os familiares, porque não valoriza casamento, não valoriza filhos, não valoriza o corpo, não valoriza a vida, não valoriza a fé. E aí a pessoa que diz que quer ter tanta liberdade, acaba preso ou presa.
esse jovem, ele só tem arrependimento. Esse indivíduo, ele não tem rumo, ele está perdido, ele não tem endereço, ele só se move, e olha onde ele vai parar. A Bíblia diz que, olha o ambiente onde ele vai parar, no meio de porcos. Ele está vivendo no meio de porcos, e ele se identifica com o seu momento ali, porque ele deseja comer o que os porcos comem, ele vive o que os porcos vivem, ele está no meio deles, mesmo não sendo um deles. Quantas pessoas que eu escuto, que estão em ambientes de pré-desgraça, e o Espírito Santo vem e fala para eles: o que você está fazendo aqui? Eu tenho um plano na tua vida, você sabe que o teu lugar não é aqui. E eles me procuram depois e falam isso: pastor, eu estava naquele lugar, e foi Deus que falou ao meu espírito: teu lugar não é aqui, eu tenho um plano na tua vida, você deveria estar envolvido no altar, você sabe disso, e você está nessa distância assim, ó. E o texto diz que ele teve fome, porque ele desperdiçou tudo, porque ele foi incoerente. Ele tem fome, e ele está sem dinheiro no bolso, porque se ele tivesse com o dinheiro no bolso, ele resolveria, como alguns ainda conseguem viver de anestesia, mas ainda assim, ele não acordou desse orgulho, ele começa a se enxergar agora como um porco, porque ele deseja comer o que um porco come, e o texto diz: e ninguém lhe dava nada, porque longe do Pai você não tem valor. Eu vejo algumas pessoas que às vezes, até pessoas sem noção olham e falam bem assim: esse aí, ou essa aí, não vale o feijão que come. As pessoas não dão valor. Tem um monte de gente que fica correndo atrás de rico aí. Rico não dá dinheiro, meu irmão, rico faz aliança. Quem reparte as coisas é pobre. Você tem uma marmita, você reparte, você dá as coisas um para o outro, a gente se ajuda. Rico não, rico faz aliança, investimento, e para um rico fazer investimento, ele vai ter que enxergar algum valor em você, por isso que eles são ricos. Ninguém fica rico gastando como rico, não é? Olha só, nem a comida dos porcos davam para ele comer, e a Bíblia vai dizer ali algo interessante: caindo em si, ele chegou no limite. Existe uma nuvem de pessoas e circunstâncias que não dão nada, até que a sua ficha caia, caindo em si. E a primeira coisa que se observa naquele ambiente que ele chegou, quando a ficha cai, aí tem memórias. Ele vai lembrar de um pai, ele vai lembrar que ele teve oportunidades na vida, não aproveitou. Ele não terá soberba de querer reivindicar a condição de filho, herdeiro de novo. Porque eu não estou na escala disso. Porque deveriam me reconhecer mais assim. Porque deveriam isso ou aquilo. Não, ele desprezou tanto que ele não se acha mais filho. Então, se ele for o menor, está louco de bom. Porque só de estar na casa do pai como o menor é melhor do que os resultados que ele teve na vida tentando ser grande longe do pai. Sabe o que me empolga nesse texto? Quinto ponto, é perceber que o pai não tinha dado tudo para ele. O pai sabia o filho que tinha, o pai deu aquilo que era do pai também. O pai pega um anel e coloca no dedo dele. Quando o pai enxerga ele no portão, o pai o abraça, e o pai tira o anel e coloca no dedo. Sabe por que isso? Porque o anel é a identidade de alguém. Você escrevia uma carta, você colocava cera quente e você colocava o carimbo do teu anel ali. Só você tinha aquilo. Então o pai devolveu a identidade para ele. O pai colocou sandálias nos pés dele, por quê? Porque um escravo andava só descalço, então o pai libertou aquele jovem, por isso colocou as sandálias. O pai deu uma nova roupa para ele, isso significa santidade, é uma separação daquela outra vida. Sexto ponto, ninguém cresce longe da presença do pai. Ele quer que amadureçamos, mas com ele. Ele quer que fiquemos em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos,
vestidos. Você começa saindo de casa, quando você sai da tua posição. O que está fazendo longe do altar? O que está fazendo longe da tua posição? O que você está fazendo longe da vocação que Deus te deu, meu irmão e minha irmã? Você começa caindo quando você sai da tua posição. Quando você quer exigir de alguém aquilo que você não é ou não faz. Quando acha, sabe quando que você começa a cair? Olha para cá. Sabe quando que você começa a cair? Quando você acha que você está fazendo demais e as pessoas não estão dando valor para aquilo que você faz. Sabe quando que você começa a cair? Quando você acha que está perdendo de viver e que deveria aproveitar a mais, porque a vida na casa do Pai é uma vida presa, triste, injusta. Sabe quando você começa a cair? É quando você está longe e percebe que só tem vida na condição de filho ao lado do Pai, mas só percebe isso quando está longe e ainda não toma decisão, que precisa amadurecer, que nunca deveria ter saído e ter tido memórias de algumas coisas. Eu apelo para você a autorreflexão hoje, meus irmãos. 7º ponto, eu não sei qual é a tua distância hoje, eu não sei qual é a tua condição agora, se você está no período de agitação na casa do Pai, porque parece que tudo irrita, nada combina, tudo é a mesma coisa. Ou talvez se você está no período de orgulho, longe do Pai, quando um filho está querendo aprontar, parece que o pai e a mãe se tornam inimigos deles, né? Porque o pai e a mãe tentam proteger ali, você não vai fazer, não dá, eu sou responsável por você, veja bem. Ou quando está numa idade de tomar decisões e o pai e a mãe falam, não faça isso, parece que o pai e a mãe se tornam inimigos. Eu não sei qual distância que está, qual a condição, talvez de cegueira, recusando-se a enxergar o caminho que está indo, embriagado por anestesias, por empolgações. Mas seja qual for, tome a decisão de se firmar ao lado do Pai. Respeite a fome da sua fé. Repare na sua soberba de achar que já faz a sua parte, que comunhão é muito complicado, pois essa falsa modéstia é só um muro que você começou a andar em cima e vai cair para o lado errado, hein? Cuidado. Conselho: seja humilde. Se situe, porque o seu verdadeiro inimigo está te agradando, centralizando você, inchando o seu ego, dando sugestões. Mas o Pai está te alertando hoje, cuidado com o abuso da graça. Seu limite pode estar próximo. Eu lembro uma moça uma vez, estava aprontando tanto, mexendo com droga, e eu cheguei para ela um dia e Deus falou comigo, eu cheguei, escute, Deus está dando um limite para você hoje, volta para Deus. Ela olhou para mim e falou, mas eu não devo nada para nenhum traficante, eu não devo nada para ninguém, como assim meu limite? Mas mesmo assim, como a gente diz aí na gíria, ficou cabreiro, saiu do bairro, foi lá para a fazenda do Rio Grande, quando chegou lá foi visitar uma igreja, o pastor que estava pregando parou o culto, chegou para essa moça e falou assim, Deus falou para mim que Ele está dando um limite para a tua vida, e é melhor você mudar o rumo da tua vida. Davi disse assim, aonde que eu vou armar a minha cama? Como que eu vou fugir de Deus? Se na profundeza do mar lá Ele está, se lá no pico do monte lá Ele está também, o que eu vou fazer? Como que eu vou fugir de Deus? Você conhece algum pródigo na tua vida? Porque é difícil a gente se enxergar como pródigo. Às vezes a condição tem que estar no limite do lamentável, para a gente se reconhecer. Mas pródigo significa aquele que desperdiça a herança. Deus tem te dado algo. Eu vejo pessoas que chegam na casa de Deus, uma vida arrebentada, e o Senhor vai alinhando tudo. E aí quando a vida está alinhada, a pessoa simplesmente se afasta de tudo. Esquece de pegar na mão daqueles que precisam, esquece de ajudar aqueles que estão pedindo ajuda, e simplesmente são indiferentes a qualquer apelo. Eu quero convidar você hoje a se situar, e eu quero convidar você hoje a orar por essas pessoas também.
Você conhece algum pródigo? Nós vamos orar por eles. Seja humilde. Tenha virtudes caracterizadas pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Permaneça na casa do Pai. Segure na mão de alguém, meu irmão, porque Deus chamou você para ser resposta na oração, na vida de alguém. Você é a resposta da oração na vida de alguém. Quantas vezes eu estou aqui trabalhando na igreja, todo dia quase, aqui ou fora, mas todo dia, de domingo a domingo, eu estou fazendo a obra de Deus, todo dia. E às vezes eu estou no meu limite, e Deus envia uma pessoa para ajudar, alguma coisa, e você é essa pessoa. Mas às vezes Deus me envia para ajudar. Isso é comunhão. Isso é comunhão. E você sabe que precisa se voltar mais para Deus. E você sabe que precisa se voltar mais para ouvir a voz do Pai. Talvez você está longe, não está nem sentindo mais o cheiro do Pai, nem a voz dele. Você está longe do Pai, culpando más referências, empolgado com uma vida aparentemente confortável, egoísta. Mas o Pai está chamando você, o Pai está esperando você, porque o Pai quer devolver a você uma identidade celestial, tirar a escravidão de algumas coisas que te afastaram, te dar vestimentas novas. O Pai tem uma festa para você, e você vai receber as coisas de verdade, porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Você já passou por muita coisa, né? Não repita essas coisas. Agora é a hora de você permanecer na casa do Pai. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus, por favor. Dia dos Pais, e nós temos um Pai acima de todos os pais, não é verdade? Nós temos um Pai que nos ensina o melhor caminho, porque a Bíblia diz: pelas suas pisaduras, Isaías 53, nós podemos ser sarados. Pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados. E meu irmão, você quer seguir a Jesus? Você quer se reconciliar com o Pai? Eu quero que no seu lugar onde você está, haja uma reflexão pessoal. Eu quero convidar você a colocar a mão no teu peito, e eu quero convidar você a fechar os olhos aonde você estiver agora. Não dependa de emoções. O que eu quero falar com você hoje é sobre uma decisão. Eu quero que você feche os olhos, porque eu quero que você deixe de olhar para a vida natural. Eu quero que você olhe para a tua vida pessoal e espiritual. E você sabe dos pontos que você tem que se ajustar com Deus. E eu vou orar por você agora, porque às vezes você precisa se voltar para Deus, porque está com o coração muito distante, muito amargo, está com um coração aí, talvez contrariado, contrariada. Eu quero orar pela tua vida, para que você se volte hoje, porque talvez em alguma área você se identificou como pródigo, alguma área, e às vezes está querendo achar assim: não, pastor, na última hora, no último momento, eu vou para Deus, eu vou para Jesus, no último momento, a salvação, no último. Qual o versículo que você está vendo essas coisas, essas ideias? Hoje, Satanás pode estar pedindo a tua alma, como disse Jesus para Pedro, hoje. Então não seja louco, hoje está pedindo. Eu quero orar pela tua vida, e se você tem algum conserto a fazer hoje, se tem alguma decisão a tomar hoje, esse é o momento da tua vida, amém? Poderoso Deus, nós queremos como filhos te pedir perdão, porque em muitos momentos estivemos distante do Senhor, momentos em que nós não escutamos a sua voz mais, momentos em que nós não vimos as suas expressões mais, momentos em que nós esquecemos que o Senhor estava nos observando, e fomos egoístas sim, e isso nos levou a muitas dores, a muitas incertezas, frustrações, e hoje a falsa maturidade nos leva a viver uma arrogância, uma indiferença. E nessa reflexão, o Senhor tem nos alertado sobre a condição de um pródigo, que é só o Senhor que pode se revelar. E eu quero pedir que o Senhor venha se revelar ao coração de cada pessoa que me assiste agora pela manhã,
cada pessoa que está aqui e que também escutou a tua voz. Eu quero pedir que em nome de Jesus Cristo, os bons sentimentos, as boas decisões, que o Senhor venha, Pai, se revelar a esse homem, a essa mulher, para que todos aqui entendam que o melhor ambiente é a tua presença, é preservar a comunhão contigo, é preservar a vida no seu trabalho com o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, que essas críticas inúteis caiam por terra, que esse orgulho bobo, esse orgulho besta, esse orgulho inútil, meu Deus, que só faz ferir, que isso caia por terra, para que não seja necessário chegarmos numa condição de porcos, chegarmos numa condição de fome, de humilhação, de exposição. Nós queremos pedir ao Senhor que em nome de Jesus venha restaurar em nós a condição de filhos amados, venha recondicionarmos como filhos herdeiros, dignos de uma herança. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor que toda frieza espiritual se afaste. Eu quero pedir que o calor da tua presença venha inundar as nossas decisões, que a tua influência seja maior nas decisões da nossa vida, escolhendo a sua vontade, escolhendo o teu querer, que o pecado seja vencido, meu Deus, no teu nome, Jesus. Que o teu Espírito Santo manifeste poder, manifeste transformação, uma verdadeira revolução contra aqueles pensamentos negativos, de frustração, de rotina, de abandono, em que olhamos apenas para nós mesmos. Que em nome de Jesus Cristo, Satanás seja derrotado nos seus convites. Que em nome de Jesus Cristo, aqueles falsos amigos que tentam nos convencer, Pai, a viver longe do Pai, que eles se afastem, porque nós estamos olhando para o Senhor. E que em nome de Jesus Cristo a maturidade aconteça, a maturidade evolua, a maturidade, meu Pai, faça-nos herdar aquilo que é do céu, faça-nos herdar o teu reino aqui, a paz que excede todo entendimento, e o Senhor nos livre dessas crises existenciais, nos livre, Pai, das depressões, das ansiedades, das síndromes, nos livre, Pai, dos transtornos. Em nome de Jesus Cristo, nos faz perceber como nós somos amados, como nós somos queridos, como nós somos valorizados pelo Senhor. Assim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta as tuas verdades sobre nós. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam: aplauda Jesus Cristo.